Gênesis capítulo 3, versos 5 a 19. Diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando ontem, falando sobre Eva e falando sobre Adão, sobre a humanidade, nós terminamos falando que a mulher flertou com o engano, flertou com a mentira, flertou com o orgulho e com o egoísmo, que essas foram as principais causas da queda. Mas um outro detalhe interessante é que aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é belo perante os olhos, pode causar ruptura do homem para com Deus. A mulher olhou algo que era bonito, um fruto. A mulher deixou-se levar pela propaganda feita em torno do produto que poderia lhes conduzir supostamente ao conhecimento do bem, ao conhecimento do mal. Mas a opção que ela faz pelo conhecimento do bem, pelo conhecimento do mal, só leva em conta então aquela sensação de que talvez conhecendo o bem, conhecendo o mal, seriam como Deus.
Porém, o conhecer o bem e conhecer o mal de uma maneira prática, em primeiro lugar, significa ruptura com Deus, pois o ser humano não consegue e não tem a capacidade em si de conhecer verdadeiramente o que é o bem e nem de conhecer verdadeiramente o que é o mal por conta própria. Porque conhecendo sozinho, ele entra em desequilíbrio. É por isso que a maioria das pessoas hoje em dia são desequilibradas. Não conseguem desfrutar do bem e muito menos conseguem superar o mal e vivem em crises e vivem recorrendo a psicanalistas, psicólogos, porque o conflito existente na alma humana é tão grande, é tão vasto, que este mesmo ser humano precisa lidar com o bem, com o qual não consegue desfrutar plenamente, e com o mal, com o qual não consegue superar plenamente. E foi a opção por isso que homem e mulher tomaram. Em lugar do quê? Em troca do quê? Em troca do relacionamento profundo e autêntico com Deus. Então, de uma maneira bem lógica, homem e mulher optaram trocar a amizade que tinham com Deus para se alimentarem do desequilíbrio do bem e do desequilíbrio do mal. Ora usando o bem a seu próprio favor, ora usando o mal para o seu desfavor e para o desfavor dos outros. Esse foi o fruto que a mulher e o homem conquistaram. Outro fruto que eles conquistaram foi o desequilíbrio entre homem e homem, mulher e mulher, entre homens e mulheres, entre mulheres e homens. O que o versículo 7 nos apresenta, falando que ambos agora se envergonhavam um do outro, mostra que o que antes para eles não era sinal de separação, agora é sinal de separação. O que antes para eles não causava diferenças, agora causa diferenças. Cria-se um preconceito, cria-se um afastamento por detalhes. A revelação diante dos olhos de Adão e Eva de que eles estavam nus simplesmente mostra qual seria o caráter das relações interpessoais daí em diante. O caráter dessas uniões, o caráter dessas relações seria um caráter preconceituoso, diferenciador. E é assim que nós lidamos conosco mesmo, com as outras pessoas. Uns olham e acham a grama do vizinho mais verde, outros olham e acham que aquela pessoa, por não ter uma casa digna, não é digno de respeito também, ou mesmo se separam por causa dos estilos e profissões, ou mesmo pela origem da fé que professam, ou ainda pela cor da pele, ou até mais pelo visual, pela estética. Nos separamos por todos os motivos. Nós cosemos folhas de figueira e cintas, não mais de árvores, não mais de plantas, mas de aparências, porque nós não queremos revelar quem somos sinceramente para os outros, com medo de sermos taxados de pessoas menos favorecidas diante dos olhos dos outros. Então, esse foi o segundo fruto da opção que Adão e Eva tomaram. Isso não é o padrão que Deus estabeleceu para você. Deus não estabeleceu isso para você. Também eu posso observar no texto que houve uma ruptura entre homem e Deus, porque ao ouvir a voz de Deus, a atitude do homem agora não é de ir para próximo de Deus, mas é de se esconder de Deus. E aqui fica bem claro aos meus olhos
as razões pelas quais encarar Deus de fato, de verdade, é tão difícil para o homem e para a mulher. Aqui diante de mim fica claro a ruptura entre homem e mulher perante Deus. Agora é uma humanidade que não consegue olhar diretamente para Deus. Agora é uma humanidade que sente medo. E aqui a gente pode tirar algumas lições, como por exemplo, o ser humano criou a religião para si, pensando em filtrar esse encaramento, esse enfaceamento, esse ficar cara a cara com Deus. A religião serve para isso, para criar filtros, para que o homem não encare Deus de fato, de verdade, porque quando um homem encara Deus de fato, de verdade, toda a sua pecaminosidade, todos os seus erros, toda a sua verdade é colocada à luz, e ele não quer isso. Por isso cria a religião, para criar filtros entre ele e Deus. E aí a religião atrapalha o próprio curso da boa mensagem de Deus, que é de um Deus que se reconcilia com o homem. Quando Deus chega diante de Adão, aonde Deus encontra Adão? Entre as árvores do jardim. Ele se esconde atrás das árvores do jardim. Quando Deus procura o homem hoje em dia, aonde Deus o encontra? Entre as árvores da religião, entre as árvores dos rituais, entre as árvores das meditações transcendentais, entre as árvores da confissão positiva, do pensamento positivo ou de outras logias que o homem possa criar atrás das desculpas. E assim o ser humano vai construindo barreiras entre ele e Deus, porque tem medo de encarar face a face quem é Deus. Mas quando a voz de Deus chega, porque a voz de Deus não se limita à religião, aliás, ela transpassa a religião, o ser humano é confrontado. Onde estás? Deus é sincero, curto e grosso a si mesmo. Onde você está? Quem é você? Revele-se diante de mim, só a clareza. Revele-se quem é você hoje. E o ser humano revela: tive medo, eu tive medo. E o ser humano revela que teve medo e continua a ter medo, porque na ânsia de não suportar o peso da sua responsabilidade, esse medo se transforma em desculpa. Ele prefere encarar a Deus com as mentiras, porque tem medo. Ele prefere encarar a Deus com o engano, porque tem medo. E não abre mão do medo, e cria uma sociedade com medo, e cria relacionamentos onde ele tem medo de perder as pessoas, tem medo de perder o dinheiro, tem medo de perder as tramas que lhe dão vantagens, ele tem medo de perder o seu status como homem, como mulher, como funcionário, e então ele não quer saber de perder o medo, se torna escravo do medo. E o convite de Deus a um diálogo verdadeiro e profundo é para que se cumpra o que 1 João diz, que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. E agora, a voz de Deus, como eu disse, revela que o homem não quer abrir mão do seu medo, e se abraça no medo, e do medo nascem as mentiras, nascem os enganos.
E as consequências do medo, as consequências de não se resolver isso com Deus, são bem claras e nítidas em todas as relações. A primeira delas, a natureza. Os animais passam a se tornar seres desprovidos de proteção. O que acontece à serpente, a este animal, é uma diminuição do seu valor como animal, e agora ele está sujeito a sofrimentos terríveis. Agora os animais estão diante de um ser humano que está na iminência de destruí-lo. O que acontece à serpente revela que não somente a serpente, mas todos os outros animais. E aqui eu não tenho a preocupação teológica de definir o teor, o grau de como Satanás utilizou-se da serpente, mas eu quero falar apenas utilizando-se disso como uma ponte para mostrar que a decisão pelo medo que o ser humano tomou acarretou também desgraça no meio da natureza. E hoje animais são extintos, hoje ecossistemas são destruídos, hoje animais que antes viviam há muito tempo sobre essa terra estão deixando de existir porque o homem está invadindo as áreas da sua existência, fruto do medo, fruto de não querer encarar Deus face a face. Mas na sequência nós vemos que também há e existe o sofrimento das relações humanas, o sofrimento em meio às relações, mulher tendo seus filhos em meio às dores, e não somente dores de parto, como também dores para criá-lo, como também dores para poder entender a personalidade de cada filho, como também dores para poder treiná-los, para poder passar para eles uma imagem de Deus que eles agora não conseguem mais passar, porque estão alheios a Deus, afastados de Deus, e tem que criar os filhos em meio a tudo isso. Como é que você vai passar valores, princípios de Deus se você os perdeu? Então as dores da mulher não se estendem só ao parto, se estendem por toda a sua vida. E ao homem, o sofrimento para fazer aquilo para o qual foi criado, para caçar, para conquistar, para proteger fisicamente sua mulher, para proteger fisicamente seus filhos. Agora ele não consegue mais dar toda essa segurança sem que tenha que suar, sem que tenha que sofrer, sem que isso tenha que se tornar penoso. Como eu sou feliz diante de Deus quando um dia de trabalho é tranquilo, mas eu sei que amanhã um dia pode ser extremamente penoso. Como eu sei que problemas podem surgir, como eu sei que crises nas bolsas de valores acontecem, como eu sei que produtos podem perder o seu valor, marcas podem desaparecer do mercado, pessoas podem perder seus empregos, seu dinheiro pode não valer mais o mesmo, e isso também é suor do rosto, sofrimento. Manter-se um alto padrão de vida é suor do rosto. Pagar muitos impostos é suor do rosto. Então a humanidade está sofrendo, e isso tudo por causa que o homem abraçou o medo. Abraçou o medo, e esse é o subproduto do medo, é isso. Outro subproduto do medo: outro subproduto do medo. No versículo 19 ainda diz que o final da existência humana seria o pó, a morte, deixar de existir, não permanecer para sempre com os pés sobre esta terra. Agora, além de todos os outros subprodutos do medo, como a ruptura com Deus, a ruptura uns com os outros, relacionamentos debaixo de muita dificuldade, a natureza morrendo, se degradando a cada dia,
o homem não podendo criar os seus semelhantes por falta da imagem e semelhança de Deus em si, não sabendo os princípios, os valores para repassar isso aos seus filhos, ainda por cima, e também o trabalho excessivo de suor. Hoje você trabalhou, mas amanhã você não sabe qual será o destino do seu trabalho. Por último, ainda o homem tem que olhar e dizer: mesmo assim, todo o meu esforço sobre essa terra não dará em nada. Nascemos em sofrimento, desenvolvemos-nos em sofrimento e partimos em sofrimento, nos tornamos pó. A existência do ser humano se tornou um pó. Você nasceu para trabalhar e você se tornou o quê? Um pó. Você cuidou, treinou, gerenciou uma empresa, mas você morre e vai virar o quê? Vai virar pó. Você criou filhos, você amou a sua mulher, você experimentou do melhor da vida, mas no final você vai virar pó. E aí, que sentido tem a vida por esse aspecto? Mas eu quero dizer que Deus não saiu do jardim. Deus não saiu do teu lado. Deus continua do teu lado, sussurrando, chamando, convidando você para perto dele, fazendo aquela ótima pergunta: onde você está, homem? Onde você está, mulher? E aí, quando você ouve a voz de Deus, quando você sai do meio das árvores da religião, dos filtros entre você e Deus, quando você deixa de abraçar o medo, deixa de abraçar o temor e olha para Deus, você ouve da sua boca Ele dizer: homem, você foi mordido no calcanhar pela serpente. Você foi mordido pelo veneno do seu próprio medo, do seu próprio engano. Hoje o seu destino é o pó. Mas eis que eu esmagarei quem causa tudo isso. Eis que eu esmagarei a morte. Eis que eu esmagarei todo o suor e sofrimento. Eu que esmagarei a causa de tudo isso. E eu enviarei um descendente que o representará, que o substituirá em todo esse sofrimento, na causa dele, nas razões pelas quais você se decidiu se separar de mim, romper comigo. Ele irá na causa de tudo isso e te substituirá e te representará. Este é o descendente, este é o representante absoluto. Portanto, espera nele, neste representante. O nome dele, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo encarnado. Ele, Jesus, que em amor por você e por mim, resolveu, antes que você nascesse, tomar essa decisão. Vou substituir o homem, vou substituir a mulher, para levar sobre mim todas as mazelas humanas, todo o sofrimento humano, todo o erro, a culpa sobre mim, para que Deus agora possa dizer: homem, onde está? O homem responda: estou aqui. E Deus possa dizer: então venha, porque está resolvido. Eu lhe abraço, eu lhe recebo, eu lhe perdoo, eu lhe dou uma segunda chance. Tudo vai ser diferente daqui para frente. Portanto, terminando, responda
positivamente a este convite de Deus. Responda positivamente a este convite de Deus, que diz: venha, porque eu quero passar a vida contigo, porque eu lhe dou uma segunda chance, porque eis que faço nova todas as coisas em você. Que Deus possa lhe dizer essas coisas, essas palavras ao seu coração, e atraído pela voz de Deus, você possa deixar de abraçar o medo, abraçar o erro e venha abraçar a Deus, que lhe diz: eu te perdoo, eu te recebo, em nome de Jesus. Amém.